Bom dia, boa tarde e boa noite para você, meu irmão e minha irmã, que me ouvem neste momento. Meu nome é Everton Vital e hoje é dia 10 de janeiro. E esse é o nosso 10º devocional do ano, onde estamos estudando os textos desse livro aqui, Um Ano com C.S. Lewis. Vamos para o texto de hoje. E o título é Até que foi divertido. O que entendemos hoje por bondade de Deus é quase que exclusivamente sua capacidade de amar. E nisto podemos até estar certos. A maioria de nós entende, nesse contexto, amor como bondade, um desejo de ver os outros felizes, e não apenas nós. Felizes não por isso ou aquilo, mas simplesmente felizes. O que nos satisfaria realmente seria um Deus que dissesse sobre qualquer coisa que nos acontecesse: o que me importa desde que eles fiquem satisfeitos? O que desejamos, de fato, não é bem um pai no céu, mas um avô no céu. Uma benevolência senil que, como eles dizem, gosta de ver os jovens se divertindo. E para quem o plano para o universo fosse simplesmente dizer, ao final de cada dia: tudo isso foi divertido para nós. Admito que não são muitas as pessoas que formulariam uma teologia em termos tão precisos. Mas uma concepção não muito diferente desta se oculta no inconsciente de várias mentes. Não pretendo ser uma exceção. Gostaria muito de viver num universo governado por princípios como esse. Porém, como está mais do que claro que não vivo, e já que tenho razões para acreditar que Deus é amor, apesar disso tudo, concluo que a minha concepção de amor necessita de correção. Até que foi divertido. Hoje eu quero conversar com você sobre uma ideia de Deus que, se formos honestos, mora silenciosamente dentro de muitos de nós, inclusive dentro de quem crê. O texto que temos diante de nós começa de forma quase desconcertante. Até que foi divertido. E essa frase carrega uma ironia profunda. Ela revela um desejo muito humano, o de viver em um universo onde Deus existe principalmente para garantir que estejamos satisfeitos, confortáveis e felizes o tempo todo. Perceba como o autor descreve o que hoje chamamos com tanta facilidade de bondade de Deus. Para muitos de nós, bondade virou sinônimo exclusivo de amor. E amor, por sua vez, foi reduzido a um desejo genérico de felicidade. Um Deus bom, então, seria aquele que olha para a nossa vida e diz: não importa o que aconteça, desde que eles fiquem satisfeitos. No entanto, quando a Escritura afirma que Deus é amor em 1 João 4,8, ele não está descrevendo um sentimento difuso ou uma disposição condescendente, mas a própria essência do agir divino, que visa a restauração plena da criatura. E ainda que esse caminho não seja confortável ou imediato, é aqui que o texto toca numa ferida delicada. Porque no fundo, o Deus que frequentemente desejamos não é exatamente um pai, é um avô celestial. Um pai permissivo, complacente, quase cansado demais para corrigir. Um Deus cuja maior virtude seria não atrapalhar. Um Deus para quem o sentido do universo, ao final de cada dia, pudesse ser resumido assim: foi divertido para todos. Mas o Deus bíblico se revela de outra forma. O Salmo 103, verso 13 diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E essa compaixão paterna não exclui correção, limites e formação. Pelo contrário, ela os pressupõe. O autor é honesto ao ponto de dizer: poucos formulariam uma teologia dessa, explícita, mas muitos carregam essa ideia de forma inconsciente. E aqui está a força espiritual do texto. Ele nos inclui, não pretendo ser uma exceção. Essa confissão nos desarma, porque se somos sinceros,
Quem nunca desejou viver num universo assim? Um universo onde Deus jamais contraria nossos planos, onde sofrimento sempre significa erro, onde frustração é sinal de abandono de Deus, onde correção parece incompatível com o amor de Deus. Entretanto, a Escritura nos adverte em Hebreus 12, verso 6, dizendo: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, não como expressão de rejeição, mas como advertência, evidência de filiação. O problema, e o texto é brutalmente honesto, é que não vivemos nesse universo. A realidade insiste em nos contrariar. A vida não se organiza em torno da nossa satisfação. E ainda assim, o autor afirma algo que muda tudo. Tenho razões para acreditar que Deus é amor, apesar disso tudo. Esse apesar disso tudo ecoa a própria lógica bíblica. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não porque todas sejam boas em si mesmas, mas porque Deus permanece amoroso, mesmo quando conduz seus filhos por caminhos difíceis. E esse apesar disso tudo é teologicamente precioso. Ele nos obriga a uma revisão profunda. Se Deus é amor, mas não governa o mundo como um avô permissivo, então talvez o problema não esteja em Deus, mas na nossa definição de amor. Na tradição bíblica, amor nunca foi sinônimo de permissividade. Amor nas Escrituras é compromisso com o bem último do outro, mesmo quando isso envolve confronto, espera, disciplina e transformação. O amor de Deus não se limita a nos fazer sentir bem, e ele se compromete em nos tornar inteiros, maduros, verdadeiros. Por isso, Provérbios 3,12 nos lembra: o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. É por isso que a Bíblia ousa chamar Deus de Pai. Um pai que ama demais para nos reduzir à condição de crianças mimadas. Um pai que não organiza o universo para a nossa diversão, mas para a nossa redenção. Jesus mesmo afirma em João 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E não é prometendo entretenimento, mas entrega, cuidado e direção. Esse texto lido com atenção não nos rouba a fé, pelo contrário, ele a purifica. Ele nos livra de uma caricatura confortável de Deus e nos conduz a um amor mais profundo, mais exigente e contraditoriamente mais seguro. Talvez o verdadeiro ato de fé hoje seja este: reconhecer que nossa concepção de amor precisa de correção e aceitar que Deus, o Deus que nos ama, não está comprometido apenas com a nossa felicidade imediata, mas com a formação do nosso caráter, da nossa esperança e da nossa comunhão com Ele. Como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3,18, somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso, embora nem sempre seja divertido, é infinitamente mais verdadeiro. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém. E até amanhã, se Ele assim nos permitir.